Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com os nossos acompanhamentos de safra. A gente tenta, entender aqui, nesses acompanhamentos chamados de realidades da safra, exatamente o que está acontecendo dentro dos estados, dentro das cidades, nas nossas principais produções agrícolas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre arroz lá no Rio Grande do Sul. Você que acompanha aqui o site sabe muito bem que o Rio Grande do Sul tem uma preocupação com relação a essa safra de arroz, principalmente porque ali, no início do ano, mais para o meio do ano, em maio, entre abril e maio, tivemos muita chuva no Rio Grande do Sul, muitas áreas ficaram alagadas e com a necessidade de ter uma recuperação de solo e para o arroz, até mesmo os canais de água, que irrigam ali o arroz, que é completamente necessário para que você tenha uma boa safra, precisaria ser refeito. Então, muitas questões a serem esclarecidas, porque estamos próximo aí da nova safra. E por isso a gente tem aqui o Luiz Fernando Siqueira, gerente de extensão rural lá do IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz. Luiz Fernando, seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Bom dia, é um prazer muito grande participar e a gente transferir essa informação para a população, para nós é de grande relevância, porque é importante todo mundo acompanhar o que está acontecendo, pela importância que a lavoura de arroz hoje tem na alimentação básica aí de todo o Brasil, né? Exatamente, o arroz é um dos itens na nossa cesta básica. A gente teve muitas polêmicas exatamente por causa disso ao longo do ano, mas enfim, águas passadas. Vamos olhar para o futuro, que é a nossa próxima safra. Luiz Fernando, como é que está o andamento da safra de arroz nesse momento no Rio Grande do Sul, depois de tantas questões que aconteceram aí no estado? Nós tivemos essa safra passada, foi uma safra extremamente difícil e tem um grande desafio para a parte técnica e para os produtores. Ali, quando a gente pegou o auge das enchentes, nós já tínhamos 85% da lavoura de arroz colhida já no estado. Porém, tinha algumas regiões que estavam bem mais atrasadas, como o caso da região central, que, por consequência, era a região que estava com 62% da área colhida apenas. Consequentemente, além dos prejuízos, por ser uma região muito favorecida pela questão dos rios e rios de volume, como o Rio Jacuí, por exemplo, também foi a região mais danificada em termos de prejuízo de solo e também de áreas que foram completamente devastadas e que provavelmente algumas áreas nem voltem a produzir esse ano. Mas a gente tinha a fronteira oeste e a zona sul, que também, logicamente, tiveram questões climáticas, mas não foram tão intensas como a região central do estado e algumas áreas das planícies costeira interna e externa. Então, na verdade, a nossa grande região produtora, que é a fronteira oeste e a zona sul hoje, elas não foram tão atingidas pelas enchentes e, consequentemente, não tiveram tantos danos de solo. E a projeção para essa próxima safra agora, a gente faz um levantamento, que é um levantamento de intenção de semeadura. Nós temos 37 escritórios espalhados em toda a região arrozeira e a gente tem uma rotina de levantamentos. No mês de agosto, a gente fecha a intenção de semeadura. Normalmente é um número que fica muito próximo com a área total semeada, que a gente fecha em 31 de janeiro, o número final da área semeada. E nós tivemos um incremento em relação à safra passada de 5,3%. Na safra passada foram semeados 900.203 hectares. Previsão para essa safra é que nós tenhamos na intenção de semeadura 948.356 hectares. Então, isso representa um incremento em área de 5,3%. A região atingida pela enchente, que logicamente vai ter áreas que não vão retornar, ela é uma área que representa 13% da área do estado, em média. Ela tem uma importância social muito grande, não é tão grande a importância em área produtiva, porém ela concentra 47% do número de produtores de arroz do estado. São pequenas áreas, pequenos produtores. E essa área foi a região mais atingida e provavelmente tem alguma área que até nem venha produzir arroz, mas ela não impacta na área total do estado.
Bom, a gente tem dois pontos importantes, a gente vai debater cada um deles, vamos por partes aqui, porque a gente vai entrar em temas bem difíceis, né? Mas o primeiro deles, né, a gente fez algumas reportagens aqui especiais, fomos conversar com muitos produtores gaúchos, e havia uma dúvida, primeiro com relação à rentabilidade do arroz que estava colhido. Isso ficou em silo, né, perdeu qualidade, né, eles chamam de arroz amarelado, essa perda de qualidade. E isso é Sim. uma parte das preocupações nessa rentabilidade, afinal de contas é isso que vai trazer uma das possibilidades de uma nova safra. A gente teve muito relato desse arroz amarelado, dessa falta de qualidade. Como é que foi essa questão da rentabilidade do produtor rural, ou que foi possível, né, de rentabilidade, para que eles consigam preparar essa próxima safra, Luiz? Uma coisa a gente tem que esclarecer, nós tivemos, principalmente na região central do estado, onde foi feito um levantamento, né, com 312 propriedades, né, é uma amostra extremamente representativa, e de 23 municípios que foram atingidos, e o cálculo geral de prejuízo fica na ordem de 170 milhões de reais, entre estruturas, a estrutura da lavoura, silos atingidos, soja que foi perdido que se faz rotação de cultura, enfim. Então, isso é uma coisa bem clara, esses produtores realmente estão tendo muita dificuldade de reestruturar as suas lavouras. Mas isso não representa a área maior do estado. A área maior do estado, que hoje foi localizada na fronteira oeste, na região e na zona sul, ela era uma área que estava mais adiantada à colheita e ela não foi tão atingida em relação aos prejuízos, são bem menores. Então, realmente, a gente tem uma preocupação muito grande com essas áreas atingidas. A gente da instituição está destinando uma força muito grande para transformar esses dados num projeto, na qual esse projeto vai chegar à Secretaria do Estado, à Secretaria de Agricultura, para ver o que é possível a gente conseguir para que esses produtores retornem às suas atividades. E da parte da instituição, que é pesquisa e extensão, a gente está muito empenhado na parte da extensão de acompanhar e dar o suporte técnico para esse produtor para aquelas tomadas de decisão difíceis. Olha, essa área talvez não seja possível recuperar esse ano, o investimento é muito alto. A gente tem participado de todos os seminários, reuniões nas localidades que foram mais atingidas. A gente teve uma em Dona Francisca recentemente, para conversar com os produtores e passar a mensagem daquela informação que a gente consegue trabalhar com eles e ajudá-los a curto prazo agora, porque a safra já está chegando, a gente já está em mês de setembro, começando o mês de outubro, e muitas áreas nessas regiões são semeadas aí nesse período até meados de novembro, né? Exatamente, a gente está aí a ponto de partida, né, da próxima safra, e a gente vê esse esforço, né, dos produtores gaúchos, né, em outras regiões não tão atingidas, em manter suas áreas, né, e sua produção, ou seja, mais uma vez demonstrando essa força, né, do produtor gaúcho e aquelas preocupações, né, de como vai ser a safra, vamos ter, né, produção o suficiente. Uh, com essas perspectivas que você nos traz, boa parte dessas respostas a gente já tem. A gente vai ter Sim. dificuldades em algumas áreas, tem aí toda essa questão de recuperação financeira, mas olhando a grosso modo, a produção ela vai ser uma produção que outras regiões do Rio Grande do Sul irão suprir, né, aquilo que irá faltar do que está sendo recuperado. É mais ou menos esse o panorama? A gente tem hoje a perspectiva de um incremento de área, inclusive no estado, que foi realizado o último levantamento. Isso nos dá uma garantia, assim, de que essas áreas serão numa condição normal, que hoje é difícil da gente prever, porque também tem toda uma questão climática, a gente está entrando num momento crucial da lavoura, que é a semeadura agora, né? Esse é um ponto chave para determinar o potencial de produtividade. Num transcorrer normal da previsão do tempo, possivelmente nessa safra, a gente vai ter uma lavoura aí de boa qualidade sendo instalada, claro, salvaguardando aqueles produtores que forem muito impactados, principalmente na região central, que eu já tinha descrito antes, que são produtores que estão reconstruindo as suas áreas. E isso demora um tempo.
Talvez tenha produtor que consiga plantar metade da área só esse ano. E em termos de número de estado, a região central não é uma área tão significativa. Ela é importante, mas pelo número de produtores. Hoje, imaginar que nós temos uma área que tem 13% da área do estado, que tem previsão de semear nessa safra 125 mil hectares de arroz, porém ela detém 47% dos produtores. Então, socialmente, o arroz é muito importante para a região central do estado. E, consequentemente, é importante para todo o Brasil, porque, na verdade, hoje o grande produtor de arroz nacional é Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Exatamente, né? O nosso prato de arroz com feijão aí, muito importante todos os dias. Sempre olhem pelo, né, pelo estado do Rio Grande do Sul por causa disso, muito importante. E aproveitando, né, que você citou o clima, a gente quer entender um pouco nessa questão climática, porque aqui a gente está num calorão aqui em São Paulo, enfim, né, o ar muito seco, a prometida chuva aqui só para daqui a alguns 15 dias, mas vendo a previsão do tempo, inclusive hoje, né, você que está nos acompanhando aqui no YouTube, a gente vai ter um acompanhamento climático, então fiquem atentos aqui ao nosso canal. Mas a previsão é que para o Rio Grande do Sul a chuva chega um pouquinho antes, daqui uns 5 dias, até mesmo essa semana, existe essa possibilidade, essa semana que vem. Uma chuva nesse momento, para esse início de safra, né, para algumas regiões que já estão com um certo acúmulo, né, de umidade, mas são chuvas bem-vindas. Como é que seria esse clima, essa previsão climática de chuva para os próximos dias no RS, vendo aí esse início de safra? Traz De panorama. benefícios ou seria um problema adicional? Não, a gente vê assim, em termos dos reservatórios de água, a fronteira oeste ela é muito dependente das precipitações, principalmente ali de outono, de inverno e de primavera. E a gente chega nesse período aí com as barragens todas nos níveis já extremos, né? Todas elas no limite ali para oferecer água, suporte para as áreas que vão ser semeadas. A chuva, nesse momento, agora, inicial, ela não tem uma interferência tão grande. Tem produtor reconstruindo essas áreas que não precisariam de tempo seco para ter mais tempo para trabalhar e recuperar suas áreas, ou aquelas em que o preparo está um pouco atrasado, porque o inverno também foi muito duro. Além das enchentes, depois nós tivemos um longo período com precipitações que praticamente impediram do produtor fazer qualquer trabalho pós-colheita. Então, a gente viu um ano de preparo antecipado das áreas um pouco atrasado. Então, se não chovesse nesses próximos dias, ia proporcionar com que esses produtores que ainda não conseguiram preparar suas áreas conseguissem a terminar o preparo, e isso teria uma garantia que eles teriam mais janelas de semeadura. Para nós, nosso período preferencial de semeadura normalmente fica ali de 20 de setembro até uns 5 de novembro, 10 de novembro. Além disso, nós já começamos a ter uma redução muito significativa de produtividade em função da época de semeadura. Então, nesses próximos dias aí, até o final do mês de outubro, a gente define um dos grandes pilares da produção, que é a época de semeadura. Logicamente que tem anos que ocorrem alguns fenômenos, onde a precipitação, a radiação solar, que define lá na fase reprodutiva, principalmente, ela se estende um pouco mais, e aí permite que essas lavouras semeadas um pouquinho mais tarde ainda tenham um potencial de produtividade razoável, que foi o que ocorreu na safra passada. Mesmo aquelas lavouras semeadas um pouco mais tarde ainda tinham potencial. Então, a previsão do tempo hoje a gente acompanha, a gente tem uma meteorologista no IRGA que nos dá o suporte, e a gente vive uma expectativa de ser um ano mais próximo do normal, assim, né? Que não tenham secas tão severas, que prejudicam as culturas de sequeiro, e que a gente não tenha esses volumes tão excessivos. Então, é a perspectiva que a gente vive, e a gente sabe que a previsão interfere muito no nosso planejamento e cada vez mais, com a ocorrência de eventos extremos, elas fazem mais parte do nosso planejamento para que a gente possa ser mais assertivo aí nas escolhas de manejo que a gente faz durante o ano aí na lavoura do arroz, né? Bom, Luiz, pela nossa conversa, dentro do possível, informações positivas aí para a nossa safra de arroz no Rio Grande do Sul, lembrando, dentro da medida do possível. Claro que temos muito trabalho ainda pela frente a ser Com feito no Rio certeza. Grande do Sul, muita recuperação de áreas,
mas pelos dados que vocês estão trazendo, uma safra dentro do padrão, dentro do normal, olhando o macro, né? Então, Luiz, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site. Fica aqui um último espaço para você deixar aqui para quem está nos acompanhando nessa entrevista. Não, com certeza é um prazer participar e a gente tem que informar mais a sociedade do que está ocorrendo, até para que em momentos chaves a população, o grande consumidor nosso, tenha informação real da situação. Porque hoje, na verdade, existem muita informação distorcida sobre o agro, sobre as atividades do agro. Muitas vezes se vende algumas ideias de que tanto a lavoura de arroz como a de sequeiro acabam tendo processos que prejudicam o meio ambiente. É importante a população conhecer bem o sistema e a evolução da lavoura, tanto de arroz como também a de sequeiro, não somente no estado, mas em todo o Brasil. Eu acho que essa informação, transmitir para a população é muito importante e as pessoas começam a dar uma atenção maior para o setor produtivo em função da importância que tem na hora que o cara vai lá no supermercado realizar suas compras e aí consegue ter uma percepção exata de que acompanhar e entender o processo vai fazer parte do dia a dia aí de toda a população. Exatamente. Muito bem, amigos. Lembrando mais uma vez que eu conversei aqui com Luiz Fernando Siqueira, ele que é gerente de extensão rural lá do IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz, trazendo nessas perspectivas da nova safra de arroz, né, uma safra que havia muitas questões em aberto, né, principalmente com relação à recuperação de áreas, já que lá entre abril, maio, né, ali mais ou menos no meio do ano, tivemos muita chuva lá no Rio Grande do Sul, né, muitas perdas significativas nas áreas de produção, né, muitos produtores rurais não conseguiram recuperar suas áreas para o plantio de arroz, que tem que começar logo mais, né, no mais tardar ali em outubro, para ter a próxima safra, mas de acordo com o Luiz Fernando, né, olhando de uma forma, né, para o estado como um todo, até mesmo um incremento, né, da área a ser plantada, o que vai suprir, né, as áreas que não foram tão atingidas vão suprir essa deficiência de áreas que foram mais atingidas, e aí essas áreas que foram mais atingidas, aí são outras questões, né? São questões sociais, são questões financeiras, que você acompanha também aqui no nosso site Notícias Agrícolas, nas nossas reportagens diárias. Por isso é sempre importante, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Dessa forma você vai receber todas as notificações do canal e ficar atento às últimas notícias, seja para o arroz, seja para o milho, seja para a soja, café ou qualquer um dos outros assuntos que a gente traz diariamente aqui no nosso site. E não se esqueça de acompanhar todos os dias também o noticiasagricolas.com.br para ficar sempre bem informado. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.